Boa noite, pessoal. Nós somos o Grupo Sim, nos reunimos aqui em Farmington Hills, entre a Orchard Lake e a Farmington Road, na 13ª milha, nesse local que é conhecido como Unity. Todas as semanas, às quintas-feiras, nesse horário de 7h30 até às 8 horas, nós temos a nossa palestra pública. Paralela à palestra, nós temos o trabalho de evangelização infantil, para quem desejar trazer suas crianças até entre 4 e 12, 14 anos. Após a palestra, nós temos o passe magnético, que é aplicado aqui, tanto para as crianças como para os adultos. E após a aplicação do passe, nós temos uma reunião mediúnica que é restrita aos médios da casa. Durante a palestra, nós circulamos aqui o nosso livro de vibrações, né, onde nós coletamos os votos daqueles que aqui vierem, né, ou quem pedir por acaso, nós anotaremos. E durante a palestra, durante a reunião mediúnica, nós vibramos em função dessas pessoas, né, além de todos aqueles nossos amigos e parentes que por acaso não puderam aqui estar. Nós temos uma biblioteca de obras espíritas com aproximadamente 120 títulos, né? Está nesse momento sendo reorganizado, mas ao mesmo tempo está disponível para quem quiser reservar algum livro, né? Nós fazemos algumas atividades de caridade, ou promovemos, né? Existem várias organizações que foram selecionadas e quem quiser mais alguma informação, ou quem quiser promover alguma atividade também será bem-vindo. Cada uma dessas organizações tem um quantidade enorme de oportunidades, com diferentes tipos de atividades que podem ser executadas tanto durante as semanas como nos fins de semana. Nós temos um processo de divulgação das nossas atividades que é feito através das mídias sociais e, da mesma forma, nós temos também nós pedimos a colaboração de vocês relativa a alguma contribuição que vocês queiram fazer através da nossa caixinha de doação ou através de vários aplicativos, tipo PayPal, Google Pay e Venmo. Nós pedimos a sua ajuda porque nós temos um trabalho aqui, desenvolvemos esse trabalho nessa casa, mas temos um custo relativo a isso, né? Hoje eu vou fazer uma palestra a respeito, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do capítulo 1, sobre o título Não Vim Destruir a Lei, e a gente vai ver a primeira parte dela, que é as 3 revelações Moisés, Cristo e Espiritismo. Antes que eu inicie, eu gostaria de convidar todos vocês para fazer uma pequena oração, para que a gente possa elevar o nosso pensamento ao encontro espiritual e assim nos harmonizarmos. Vamos pedir nesse momento que todos se sintam bem confortáveis nos seus assentos, que a gente possa elevar nossos pensamentos e nossos sentimentos ao plano espiritual, nos unir àqueles que aqui vieram
crescimento individual, em grupo, nesse trabalho que já vimos trilhando há muitas encarnações e que com certeza ainda teremos muitas a cumprir. Estamos todos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, no intuito de, através desse trabalho, ajudar ao próximo, aqueles que aqui vêm participando desse trabalho, bem como aqueles que estão em casa, que não puderam vir. É para todos nós e aqueles tantos mais que fazemos essa oração nesse momento. Que a energia que aqui vai ser compartilhada chegue a todos eles, trazendo o conforto que a eles é necessário. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, novamente, boa noite. Obrigado por terem vindo. E a gente vai falar sobre, como mencionei, sobre as três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Né? Primeiro é bom, talvez, mencionar que essas três revelações elas vieram em momentos diferentes da humanidade, mas onde cada um desses momentos elas se encaixaram dentro da necessidade que havia dentro do nível de conhecimento e evolução da humanidade. Né? Primeiro veio Moisés, né, com um contexto assim, mais doutrinário, no sentido de trazer uma mensagem de justiça, uma mensagem de controle, né, de tentar fazer com que as pessoas, as pessoas com quem ele lidava, né, tivessem esse senso de responsabilidade para com o próximo, né, procurassem entender que alguma coisa tinha que mudar dentro daquela situação em que eles viviam, né, que era uma situação assim, meio caótica, onde as pessoas não tinham um código para seguir. E daí, além das outras leis, as leis mais direcionadas a esse propósito, Moisés também trouxe as ditas leis de Deus, né? Que são aqueles mandamentos que a gente bem conhece. Né? Não terás outros deuses além de mim. Por que ele colocou esse mandamento? Porque o povo hebreu estava vindo do Egito, né? Ele veio com essa incumbência de trazer, de retirar o povo egito, o povo hebreu de dentro do Egito, trazer de volta à terra prometida, né? E o povo egípcio tinha vários deuses, eles acreditavam, né, de uma crença uma politeísta, né? Então, o entendimento de Moisés é que só havia um Deus e que aquele Deus que era o Deus que ele conhecia e com o qual se relacionava, né, deveria ser entendido como o único Deus que existia, né, em todo o universo. Ele trouxe também o segundo mandamento, que era não adorarás ídolos, nem lhes prestará culto, né? Também em função
das crenças que existiam na época, não só no Egito, mas também em outras terras, né, a respeito de essas crenças politeístas também, onde eles adoravam ídolos de diversas formas e de diversa natureza. Ele também solicitou que assim fosse feito, né, que as pessoas não adorassem esses ídolos, como forma de se concentrar dentro da doutrina judia, né, do conhecimento que eles já tinham, né, das tradições milenares que o judaísmo tinha e apresentava como sendo as tradições mais adequadas para que houvesse essa transformação do povo judeu, né? Já que eles já estavam saindo de uma terra para outra, né, e indo à terra prometida, eles também precisariam se concentrar, se fortificar através da prática da crença que eles tinham, né, que já era uma crença bem fundamentada. O terceiro mandamento: não pronunciarás em vão o nome de Deus. Basicamente no sentido foi colocado basicamente no sentido de que os deuses que existiam, que eram cultuados, eles eram de certa forma vulgares, as pessoas não tinham ou as crenças não eram fundamentadas, então e não tão fundamentadas quanto era o judaísmo, né, as pessoas se sentiam à vontade de se comunicar com os deuses que eles tinham, né, de diversas maneiras, por assim dizer, informalmente, né, e isso era uma coisa que Moisés queria mudar. O quinto mandamento, o quarto mandamento: lembrai-vos de santificar o dia do sábado, já que no judaísmo o sábado é um dia sagrado, o sabá, né? E é um dia que, similarmente ao cristianismo, que é o domingo, é um dia que as pessoas devem reservar para se comunicar com Deus e se santificar, por assim dizer, né? Então, o trabalho, qualquer atividade mundana era praticamente proibida, né, para o dia do sábado. Honrai vosso pai e vossa mãe, porque era necessário que houvesse essa conexão dentro do laço familiar, né, que as pessoas se dedicassem a respeitar mais os seus pais, como forma de também evitar as rebeldias que existiam, né? Talvez até a gente possa pensar isso aqui hoje, ele está bem rebelde também, a juventude, né? Mas a gente vai ver mais na frente que a coisa não é bem por aí. A gente não precisa voltar a esses conceitos, né, que foram colocados no passado, né, porque a gente tem outras opções para isso também, outras opções para seguir hoje. O quinto mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, né, da mesma forma que, melhor, já falei isso, não matarás, né? Havia um desprezo muito grande com relação à vida das pessoas, né, dentro do conceito judeu, né, as pessoas, ninguém tinha o direito de tirar a vida de outra pessoa, né, que não fosse Deus, né? Portanto, era necessário que as pessoas entendessem o valor da vida, né, e como sendo uma coisa sagrada, né, que era concedida por Deus e que só Deus poderia retirá-la. Por isso que veio o mandamento: não matarás. Não cometerás adultério, né? Uma forma de conter os impulsos, de certa forma, carnais que existiam, que ainda existem hoje, mas com a evolução da humanidade, vários
conceitos foram revistos e as pessoas passaram a entender mais, respeitar a mulher, né, como a mulher respeita o homem. Né, esse conceito, apesar de ainda existir muito adultério, né, mas naquela época era uma coisa assim mais comum, infelizmente. Existem outras religiões que também não admitem o adultério, que chegam até a punir com penas severíssimas. Né? Não roubarás, é claro, né? Nunca ninguém gostou de ter a sua propriedade subtraída por outras pessoas. É um sentimento que ainda é comum hoje em dia, né? E também como é comum ainda as pessoas praticarem o latrocínio, né? O roubo, né? E existem várias questões hoje em dia, mais relacionadas às condições sociais, né? Que talvez levem as pessoas a fazerem isso, talvez que naquela época não fosse tanto assim, mas de qualquer maneira era uma coisa que gerava muita discórdia, muito atrito e acabaria levando à morte, né, ao assassinato, e era um elemento que estava bem, fazia bem parte daquele contexto, né, em que eles viviam. Né. Não darás falso testemunho, basicamente mentir. Né? Só queria mencionar esse elemento porque dentro da fé evangélica, que é muito forte aqui nos Estados Unidos, a mentira é uma coisa assim, é uma sina, não, uma sina não, é um pecado. Né? É por isso que é tão importante, né, para as autoridades, né, que as pessoas jurem, né, perante a Bíblia, né, que elas estão dizendo a verdade, nada mais do que a verdade. Né? Porque é uma coisa que já vem do Antigo Testamento, né, e fundamentalmente lá da crença dos judeus. Né? É claro que mentira não leva a gente a lugar nenhum. Né? E quanto mais a gente se dá ao direito de mentir, menos a gente está longe da verdade, é claro. Né? E vai ser mais difícil para a gente, como espírita, né, fazer a nossa reforma interna, porque a gente está calcando a nosso trabalho dentro de uma mentira, né? Seja lá individualmente ou em grupo. Né? E quando eu falo isso é porque a gente sabe que, infelizmente, ainda tem falsos profetas, né? Falsos espíritas, né? Que pregam coisas que não fazem parte da realidade. Né? Muitas vezes para se promover individualmente. Né? Então, a questão da mentira é uma questão que, infelizmente, ainda faz parte da vida da gente. Né? Às vezes até de uma maneira assim discriminatória. Um tempo atrás eu estava no trabalho e aí eu vi a pessoa, um colega de trabalho, disse: não, isso é uma mentira branca. Aí eu disse para ele assim: então existe mentira negra também? Né? Claramente discriminatório, né? Um comentário. Ele não gostou muito do que eu falei, mas tudo bem. Eu acho que a intenção era essa, exatamente essa, mostrar que não era por aí, que a gente não deve admitir mentira de maneira nenhuma. Nem branca, nem negra, nem amarela, nem vermelha. Né? Uma coisa que ficou clara a respeito das leis de Moisés é que aquelas leis, ou muitas das leis dele, né, principalmente as leis que não eram calcadas na religião, que elas tinham um caráter temporário, porque elas não tinham nenhuma
conexão com a divindade. E as pessoas que tinham essa conexão com a divindade, elas percebiam isso. E foram percebendo com o tempo. Né? E aí a gente pode dizer que talvez essa tenha sido uma das razões porque surgiram outras religiões a partir do judaísmo. Né? Como acontece hoje em dia, né, também com as religiões que estão disponíveis, né, para a humanidade. A gente vê cada vez mais as pessoas deixando aquelas religiões e mudando, né, admitindo outras crenças, exatamente porque elas não sentem dentro daquela doutrina um valor que agrega à vida delas, né? Que elas entendem como alguma coisa que vai ajudar elas a crescer, a seguir o caminho da evolução delas. Né? É claro também que um outro motivo por que as leis de Moisés não foram muito adiante é porque não havia... tudo estava baseado no que ele disse. Né? As pessoas respeitavam Moisés, né, como sendo o salvador, né, dos hebreus, mas eles também questionaram, né, a origem divina das coisas que ele falou. Né? Tem até brincadeira que o pessoal diz, não, na verdade, os mandamentos não eram só 10, eram mais, é porque um deles se quebrou, a pedra se quebrou no caminho quando ele estava descendo lá do monte. Né? Brincadeiras à parte, é uma coisa que a gente deve estar atento, né? Dentro do... Será que realmente, né, foi uma transmissão divina, né? Tinha um fundamento divino naquilo que ele estava colocando? Ou será que era mais uma forma dele afirmar o poder dele, né, em relação às pessoas, no sentido de tentar controlar, né, aquele povo hebreu, o qual ele se sentia responsável, né, de exatamente guiar, né, e seguir no caminho da evolução. Aí veio o Cristo, né? O Cristo que se colocou desde o começo, né, como não tendo vindo para destruir a lei de Deus, né, mas para ajudar a reformar a lei de Moisés, né, que não é necessariamente a lei de Deus. Ele deixou bem claro isso. Ele não veio para, como está colocado lá no Evangelho de Mateus, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não, eu vim destruir, não as vim destruir, mas cumpri-las. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei seja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Daqui a pouco a gente vai entender, na parte do Espiritismo, o que significam essas palavras. Né? Mas uma coisa que a gente já pode assumir é que realmente Deus veio para cumprir a lei de Deus, né? A desenvolvê-las, né, e dar-lhe um verdadeiro sentido, né? Um sentido que pudesse ser mais bem entendido pela população de então, né? E ao mesmo tempo que pudesse ser aceito, né, assim, de bom grado pelas pessoas, que elas não se sentissem forçadas a aceitar aqueles conceitos. Né? Por isso é que nós encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo,
que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa foi a mensagem principal que Jesus, o Cristo, trouxe para a gente. Né? Através desse amor, dessa compreensão, dessa aceitação, dessa benevolência, né? Todas as outras leis que Moisés tinha colocado seriam cumpridas. Né? Porque através do amor, e somente através do amor, tudo aquilo poderia ser cumprido, né? Sem que houvesse questionamento, oposição ou uma completa revolta contra aquelas leis, como aconteceu muitas vezes, né? E muitas pessoas, muitos frutos da história sofreram com a perseguição de Moisés, né, ou do judaísmo durante aqueles anos, né? Como também aconteceu com outras religiões, né? Ao contrário de Moisés, o papel de Jesus não foi o de simples legislador moralista. A ele cabia dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. O advento de quê? Da vinda, né, do Consolador. Né? Sua autoridade veio da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. A bondade e o amor que ele tinha a todos os seres humanos era uma coisa que era tão clara que era inquestionável. Né? E por isso ele desenvolveu essa autoridade e essa aceitação. É claro que houve tantos que não quiseram seguir, que acharam que preferiram ficar dentro da tradição judia, e aí o resultado a gente sabe o que foi. Né? Mas como hoje ainda a gente sabe, a gente vê que a humanidade ela não tem o mesmo nível de desenvolvimento. Né? Talvez nunca vá ter. Né? Então, é por isso que a gente precisa continuamente aprender, estudar, né? Observar, tirar nossas próprias conclusões e daí, né, seguir o nosso caminho. 2 minutos não. Ok. Um problema que teve Jesus foi que ele falou muito através de parábolas. E aí nem todo mundo conseguia entender o que ele queria dizer. Né? Mas ele estava preparando, né? Ele foi um passo no caminho do desenvolvimento. E aí veio finalmente, né, desse caminho do desenvolvimento, veio o Espiritismo. O Espiritismo veio quando? Quando a ciência atingiu um nível de evolução que conseguia comprovar o nível de desenvolvimento, não evolução. Mas quando ela atingia esse nível de desenvolvimento que conseguia provar para as pessoas, né, principalmente aquelas pessoas que tinham necessidade mais clara de uma relação de causa e efeito, né, que mostrasse que aquilo que estava sendo colocado para eles pelos religiosos era uma coisa que fazia sentido. Né? A humanidade evoluiu a um ponto de que ela principalmente deixou de acreditar, né, cegamente no que era colocado para ela. E aí veio a ciência exatamente provar, né, através de fatos, de experimentos científicos, que aquelas coisas que eles estavam observando tinham fundamento. Né? Foi quando o Espiritismo revelou, né, a terceira revelação, né, a realidade da vida espiritual. Foi quando o Espiritismo trouxe
a esperança de que a vida eterna, né, do que a vida espiritual vai nos levar a o nível de desenvolvimento que a gente precisa, né, que é aquele onde Jesus dizia, você vai um dia chegar, sentar à direita de Deus Pai, né, e ficar e vai viver a vida eterna, né? E todos os seus pecados vão ser redimidos, né, e por aí vai, né? Aquelas palavras que ele colocava, né, em forma de parábolas e que não eram muito fáceis de entender. Eu mesmo não consegui entender nada. A primeira vez que eu li a Bíblia não fazia sentido para mim. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem no Cristo, né, personificada no Cristo. Enquanto que o Espiritismo, que é a terceira revelação, né, não tem personificação, porque é a pura lei de Deus, né, descreve, né, todas as leis fundamentais, né, do universo, né, onde mostra que tudo está relacionado, né, que todos nós vivemos de um princípio único, né, e que Deus que criou o universo, né, criou também a nós, nossos espíritos, né, que nos deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse evoluir, né, dentro dessa caminhada através de várias etapas, né, onde a gente tem a oportunidade de cometer os erros e acertar dentro desse processo de evolução, né, e aí aprender através do amor e não aprender através da dor, né, que existe um caminho natural para isso, né, que esse caminho não precisa ser conseguido através de penitência, né, de dor, não precisa ser conseguido através de sofrimento, né? E se a gente abrir o nosso coração para o amor de Deus, né, vai ser mais fácil para nós atingir esse objetivo final, né, que Deus sempre quis para nós, que é a nossa felicidade. Para finalizar, que meu tempo já acabou, o Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos, né, porque a terceira revelação foi largamente colocada, né, já desde do Antigo Testamento, né, que o que o Cristo anunciou, não só ele, mas aqueles que vieram antes dele, né, e preparar a realização das coisas futuras. Isso o Espiritismo está mostrando. O que são as coisas futuras? É a nossa vida eterna, a vida do Espírito, né? Ele é, pois, o Espiritismo, a obra do Cristo, né, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Basicamente, o que é o reino de Deus na terra? É o que Deus sempre quis para a gente, a nossa felicidade, o nosso desenvolvimento, a nossa harmonia, né, que todos nós respeitemos e amemos aos próximos da mesma forma como nós nos amamos a nós mesmos. Então, é assim que eu encerro a palestra. Espero que eu tenha trazido alguma mensagem para vocês de amor e de paz, né? E a gente não tem mais tempo para perguntas e respostas. Eu gostaria só de agradecer a vocês pela sua vinda aqui, né? E daqui a pouco, né, depois de que eu encerrar com a nossa prece final, a gente vai ter uma aplicação dos passes na sala ao lado. Então vamos fechando os nossos olhos.
agradecendo a ajuda do plano espiritual, que nos conduziu através dessas palavras a trazer essa mensagem que todos nós já conhecemos, os que já estamos há muitas etapas dessa evolução, pois que essa é a nossa melhor encarnação, pois que aqui estamos para praticar o amor que Deus sempre quis para nós, seguindo as orientações do nosso Mestre Jesus, dos nossos amigos do plano espiritual, aqueles que olham por nós durante toda a nossa existência. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente para nós, que nos ajudou na exposição, que nos protegeu, e a esse lugar santificado. Vamos pedir que essa energia que foi aqui elaborada, distribuída, chegue à casa dos nossos amigos que aqui não puderam estar, dos nossos parentes, que ilumine a mente dos poderosos, não só nesse país, como no nosso país, o Brasil, e em outros países também. Que essa energia de amor, que esse manto rosa da nossa Mãe Maria cubra todo o nosso planeta, acalme o nosso mundo, da mesma forma que acalma nossas mentes nesse mundo. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que continue nos iluminando, que nos dê a oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos na próxima semana. Com a graça de Deus, que assim seja.